Bom dia, irmãos. Aqui é o pastor Rômulo, da Primeira Igreja Batista São Gonçalo do Rio Abaixo, congregação UNA, chegando até você com a nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 24 de maio de 2020, na nossa revista Práticas Bíblicas, página 87, lição 18, uma igreja solidária. Essa meditação dessa Escola Bíblica, esse estudo, está baseado em Atos 6. A palavra do Senhor nos diz em Atos 6 que estava acontecendo ali na igreja do Novo Testamento, na igreja vamos dizer assim, recém-iniciada pelo poder do Espírito Santo, cumprindo a palavra do Senhor Jesus, ali em Atos 6, com a conversão de pessoas agora que tinham origens diferentes. Isso quer dizer que algumas pessoas que estavam se convertendo eram judeus, mas de origem grega, de fala grega, enquanto tinham também judeus de fala hebraica. O que acontece é que a igreja precisava de cumprir o que Jesus tinha dito na repartição, na distribuição, melhor dizendo, de bens para aqueles que tinham necessidades. E a igreja não questionou se deveria fazer isso, ela já sabia que deveria fazer. Porque Jesus mesmo já havia dito que os pobres sempre teriam convosco. E quando quiserdes, poderiam ajudá-los. E os discípulos, então, sabendo disso, eles estavam simplesmente cumprindo esse papel. Portanto, não perguntaram se deveriam fazer, apenas fizeram. Mas o que acontece é que nessa distribuição, aquelas pessoas encarregadas estavam privilegiando algumas viúvas, e esse, no caso, as viúvas judaicas, de fala hebraica. Enquanto que as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas. Isso gerou uma murmuração. Todas as vezes que há injustiça na distribuição social, no atendimento às necessidades das pessoas, de fato há reclamações. E a igreja prontamente resolveu isso. Resolveu como? A direção do Espírito Santo na vida dos apóstolos foi justamente de que eles não deveriam deixar a palavra de Deus e as orações, a pregação da palavra e as orações, para trabalhar na distribuição dos alimentos. Então, eles disseram, escolham entre vocês, numa reunião tipicamente congregacional, eles transferem este segundo papel para a vida dos diáconos ali escolhidos, dentre eles Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, todos esses 7 diáconos encarregados deste trabalho. Mas é interessante nós observarmos que esses diáconos não ficaram apenas responsáveis por esse trabalho, eles também tinham um trabalho de pregação e de ensino, como o próprio Estevão aqui vai registrar isso, e Filipe posteriormente também cumpre uma missão em Samaria. Mas, atendendo justamente nesse momento, o que nos confere esse texto de Atos 6, Estevão, então, cheio do Espírito Santo, além de cumprir esse papel da distribuição, ele também pregava ousadamente a palavra do Senhor. E nessa perspectiva, a igreja, então, cumpre o seu papel de atender a necessidade dos pobres, numa administração colegiada, mas dando um testemunho público e efetivo da ressurreição e do poder do Senhor Jesus, levando vidas a serem transformadas, impactando aquela sociedade tanto socialmente como espiritualmente através da vida dos seus líderes. E o destaque aqui justamente para a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Outros textos do livro de Atos que vai fazer referência a ele, fala justamente desta situação na qual ele vivia uma vida cheia do Espírito Santo, um testemunho poderoso, milagres, sinais, maravilhas eram feitos pelos apóstolos e também por Estevão, e isso impactou aquela sociedade ali de Jerusalém ao ponto de gerar essa perseguição. Agora, o que nós entendemos é o seguinte, que a igreja pregando e testemunhando com poder o Evangelho, vivendo uma vida na autoridade do Espírito Santo, vão aparecer seus perseguidores, assim como foi lá em Mateus 24, uma perseguição semelhante ao próprio Senhor Jesus. E ele disse, se eu fui perseguido, vocês também serão. Juntaram-se líderes das religiões ali que comandavam a nação de Israel, juntamente com pessoas perversas, mentiram, falaram que Estevão estava fazendo o que de fato ele não tinha falado, ou nem prometido, de que Jesus viria
destruiria o templo, destruiria Jerusalém. Isso de fato cumpriu, mas que ele estava falando contra Moisés e contra a lei, e isso não puderam provar. No entanto, as falsas testemunhas o acusaram e ele foi apedrejado, mas o testemunho continuou efetivo e poderoso por parte da igreja, agora dando expansão para outros campos e outras searas às quais o Senhor já tinha propósito da igreja chegar. Que Deus abençoe sua vida ricamente, que você se edifique com essa palavra, procure conhecer um pouco mais desse texto, capítulo 6, os detalhes ali contidos, para edificar a sua vida. Quero orar com você, pedir a bênção e a graça de Deus para te dar sabedoria em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor fortaleça a vida dos teus servos. Nos ajude a conhecer mais e mais a sua palavra e pregarmos ousadamente este evangelho que transforma vidas e que em meio às dificuldades, sejam elas sociais, sejam elas religiosas ou políticas, ou de enfermidades, ou o que quer que seja, que o testemunho do Senhor continue prevalecendo na nossa sociedade através dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.